saída do Polo antigo do mercado brasileiro, a Volkswagen não trouxe mais as seguintes versões do Polo, que eram exclusivas da Europa, aqui para o Brasil. Mas agora a gente tem uma versão completamente nova aqui para bater de frente com o novo Arteon. Já aqui na lateral, a gente pode ver que o emblema denuncia a versão do carro. É a Highline. Então a Volkswagen, ela tentou deixar o Polo mais agressivo, ela tentou deixar o carro, ele está mais largo, ele está mais imponente e está realmente com uma proposta de mais esportividade. A gente pode ver aqui que mesmo na versão Highline, nesse caso aqui, nós temos rodas aro 16, mas a roda aro 17, ela é sim um opcional. Aqui vendo pela frente, a gente vai ver que o carro ele tem também sensor dianteiro. O principal a se ressaltar dessa frente é que ela é diferente da frente da Europa, ou seja, o design do para-choque dianteiro do Polo ele foi completamente remodelado para estar mais adaptado para o Brasil. Ele está inspirado na frente do Volkswagen Arteon, ele tem LEDs diurnos aqui e está com recortes diferentes, ele está com vínculos diferentes que deixam ele mais esportivo do que o Polo europeu. Além disso, esse nosso Polo aqui ele é um pouquinho mais alto do que o europeu para se adaptar ao solo brasileiro e infelizmente a gente vê que alguns detalhes que a gente não tem no Brasil, mas tem na Europa. Por exemplo, a gente já pode ver ali que mesmo sendo a versão Highline, a gente não tem teto solar nem como opcional. Isso aí é uma pena porque o teto solar dos Volkswagen são muito legais mesmo. Aquele teto que abre para fora como é o do Golf. Seguindo pela lateral a gente pode ver que o desenho do carro ele está cheio de recortes, então isso aí até me surpreendeu um pouquinho porque a Volkswagen normalmente é uma marca bem conservadora e o Polo já está inclusive denunciando a nova identidade visual da Volkswagen, então todos eles vão seguir mais ou menos essas linhas, mesmo sendo a versão Highline. A gente não tem essa parte aqui cromada e não temos também isso aqui em Black Piano, então isso aí me chamou a atenção para o lado um pouco negativo, poderia ter, já que até mesmo o Up TSI tem essa parte aqui em Black Piano. E agora analisando a parte estética do carro na traseira, ele está com sinaleiras realmente bem diferentes. A Volkswagen ela optou por essa nomenclatura aqui, uma estratégia de marketing 200 TSI, que ela se refere na verdade aos 200 Nm de torque que esse carro aqui tem. Ou seja, hoje em dia o que comanda o desempenho do carro não é mais tamanho do motor, é torque. Então a gente tem aqui 20,4 kg de torque, esse carro aqui ele vai empurrar mais do que muito carro que é grande 2.0 aí do mercado. Uma pena é que esse 200 TSI ele está sempre atrelado com o Automatic que tem aqui, ou seja, o carro ele sempre vai ser automático quando tiver o motor 1.0 TSI. E isso é realmente uma pena para os autoentusiastas como nós aqui do canal Top Drive. Fala Top Drivers, estamos hoje então com o novo Polo, um dos maiores lançamentos desse ano aqui e um carro que nos deixou muito felizes com a sua chegada porque representa muitas mudanças no mercado. A gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre o orçamento, falando sobre o que a gente achava, falando sobre como é que os concorrentes iriam reagir. Enfim, tem muito o que ser dito sobre esse carro e nessa avaliação a gente vai tentar falar o que realmente interessa para vocês na hora de decidir sobre a compra desse carro. Então nos acompanhe até o final do vídeo, porque tudo que a gente for falar aqui é porque a gente pensou muito e a gente acha que é importante vocês saberem. Antes de avaliar essa versão específica, vamos falar um pouquinho sobre o Polo em geral. O Polo vendeu alguns anos aqui no Brasil, é um carro que teve alta demanda, foi abandonado. Infelizmente a Volkswagen não trazia nunca os modelos legais da Europa para cá e agora ela resolveu alinhar os modelos. Aqui o mesmo modelo que está sendo vendido na Europa com algumas alterações, tropicalidade. Agora, esse Polo aqui tem a plataforma MQB A0, que é uma plataforma igual ao do Golf, só que um pouco reduzida. Desde os primeiros anúncios sobre o lançamento desse carro, eles focaram muito na estrutura do carro, na segurança do carro, que isso aí é algo que o brasileiro deveria valorizar mais, certo? Então, por exemplo, o que esse carro aqui tem de diferencial? Ele tem um sistema XDS, que é um sistema de torque vetorial, que deixa ele muito mais estável nas curvas. A gente está andando aqui com esse carro e ele realmente é um hatch bem grudado no chão. Ele tem uma mescla de conforto com uma suspensão que não é necessariamente tão molenga, então agrada bastante ao rodar. E além disso ele tem mais de 65% da estrutura dele feita de aço de alta resistência. E isso aí é mais do que o normal que é utilizado em alguns carros. Então isso deixa o carro mais leve, mais resistente, mais seguro principalmente. Esse é o resultado final. Então antes de a gente falar necessariamente sobre o carro em si, é legal a gente falar sobre o modelo, né? Não a versão específica, mas o Polo em geral que ele representa. Ele vem com a versão de entrada dele é a 1.0 MPI, depois ele tem uma versão 1.6 MSI
Tem a versão 1.0 Turbo com Fortline, já com câmbio automático, infelizmente. E daí a versão Highline, que é a que a gente está testando agora. Os outros Polo a gente espera trazer aqui para vocês no canal também. Então nós vamos limitar nossos comentários ao Polo Highline. Primeiramente, então, vamos falar sobre o que mais chamou a atenção desse carro aqui desde a chegada dele, que é o motor. Motor 1.0 turbo, 3 cilindros, com 128 cavalos e 20,4 kg de torque quando abastecido a gasolina, 20,6 quando abastecido a etanol. Esse carro aqui, ele se destaca por duas coisas: economia de combustível, porque ele é quase tão econômico quanto um Up TSI, ou seja, claro que ele não vai ser tão econômico quanto um Up, porque ele é mais pesado que o Up, né? Ele tem mais potência que o Up, só que é um dos carros mais econômicos que tem para comprar no mercado hoje em dia, porque nessa faixa de preço, por exemplo, o concorrente direto dele é um Argo 1.8, vai comparar, se tu rodar um mês com Argo 1.8 e um mês com o Polo 1.0 Turbo, tu vai ver a diferença que dá isso aí na ponta do lápis. Então, economia de combustível e desempenho. Esse 1.0 TSI, ele é muito eficiente, principalmente em baixa. Então esse conjunto dele vai fazer com que ele acelere de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. 9,6 é o que divulga a Volkswagen, mas nós vamos fazer também o 0 a 100 nesse carro aqui para vocês no vídeo, para ter uma comparação com o Up TSI, porque o Up TSI nós conseguimos 9,1 segundos. Apesar do foco desse carro aqui ser o consumo bom, a gente tem aqui a opção de colocar o câmbio dele no S e de desativar o controle de estabilidade. Então ele é um carro que vai ter assim um desempenho legal. É claro que em altas rotações, o que se espera? Que ele vai ser um carro normal, porque o motor 1.0 TSI ele se destaca até 80 km por hora, até 90, né? Não é um motor de alta, mas a gente quer ver o equilíbrio desse carro. Ó, eu já vejo que nessa curva aqui eu tô sendo completamente segurado pela lateral desse banco. Então já faz toda a diferença ter um banco, uma aba lateral um pouco mais firme. Ele é realmente muito equilibrado, ele não ameaça em nenhum momento ele dá a impressão de ter uma rolagem de carroceria maior do que deveria ser. Ele é um carro bem grudado no chão, com bom centro de gravidade. Ele está inclusive eles conseguiram fazer com que o entre-eixo desse carro aqui fosse alongado sem necessariamente deixar ele mais comprido. Então realmente é um carro que está com uma estabilidade muito boa. E agora falando sobre o câmbio, esse câmbio aqui é um câmbio de 6 marchas, só que apesar dele não ser DSG, ele impressiona pelas trocas dele. O que acontece aqui no canal inúmeras vezes? A gente não gosta do câmbio dos carros, porque os câmbios automáticos no Brasil, eles tendem a ser muito ruins. Eles tendem a não conversar com o motor, eles tendem a não obedecer o motorista, tendem a não ter nenhum comando aqui, zero diversão, acaba com o consumo, enfim. É uma alegria quando a gente pega um carro aqui que tem um câmbio bom. No momento que eu reduzo aqui no volante, ele quase sempre obedece, ó. Botou a primeira, foi pra segunda, segura até 6.500, ó. Segura até 6.500 RPM sem trocar marcha, ó. Ainda estamos em segunda. 4.500, 5.000, 6.000, trocou. Ó, ele segura. E se eu reduzir aqui, ó, freiei, reduzir, ele vai ali para 4.500. Então, quando a gente chega perto dos 4.500 RPM, ele parece até que é um câmbio mais avançado, porque ele tá te obedecendo, ele segura o giro, ele troca quando o giro ele tá alto, ele não fica se embananando como é de muitos carros que a gente já testou aqui no canal. O que seria até mesmo esperado para um carro que começa em R$65 mil nessa versão 1.0 TSI com Fortline, na verdade. Então o câmbio está impressionando, porque em baixa ele tem troca muito suave, ele não incomoda, ele é um carro que não dá tranco, ele parece ter um câmbio bem avançado. E em alta, quando a gente quer, ele vira um carro esportivo. Lembrando, é claro, que a gente está num carro que é 3 cilindros, então vai ter sim um pouco mais de vibração no carro, não vai ser necessariamente igual a outros. Em alta não é onde ele vai chamar mais atenção, mas sim em arrancada, em baixa. Ó, reduziu. Então, primeira. Ele é um carro que vai agradar sim quem gosta também de uma condução mais esportiva.
Então, sabendo que a gente só tem a opção de câmbio automático, é bom saber também que é um câmbio automático bom, né? Não é um câmbio automático ruim esse aqui. Com certeza ele se destaca em relação a outros câmbios. E agora falando de segurança. Segurança é um ponto muito forte nesse Polo aqui, que ganhou 5 estrelas no teste Latin NCAP. Então, desde o pré-lançamento do carro, esse foi um ponto que foi muito frisado pela Volkswagen já nos primeiros eventos, antes de divulgar para todo mundo como ficaria a parte externa do carro, o visual do carro. A Volkswagen enfatizou muito na questão de segurança. Fez demonstração de crash test, que alguns montadores nem sequer fazem, enfim. Foi um ponto que era uma grande expectativa e acabou sendo atendida, na verdade, porque todas as versões do Polo têm 4 airbags, então isso aí já é um grande avanço, desde das versões mais básicas. E além disso, esse Polo aqui conta com controle de estabilidade e tração. E aquilo que eu já comentei, mais de 65% da carroceria ela é feita de aço de alta resistência, e além disso ele tem freio a disco nas 4 rodas. Consumo: o Polo vai fazer na cidade uma média de 11 km por litro e na estrada 15 a 16 km por litro, dependendo da velocidade que se percorrer. Então ele vai ser realmente um carro econômico. 11 km por litro na cidade é um número muito bom, e ele faz uma média de 15 a 16 na estrada, mas ele pode chegar a mais se for uma estrada, por exemplo, que o pessoal anda 80 por hora. Então realmente ele é um carro que se assemelha um pouco a um Up TSI, só que é claro, como ele vai ser mais pesado e com mais motor, o consumo dele vai estar um pouquinho pior. Vai ser entre um Golf 1.4 e um Up TSI o consumo desse carro. Essa aqui é a chave do Polo Highline, vocês podem ver que é uma chave bem legal, igual a do Golf. E essa aqui, por ser o Polo Highline, ele é de presença. Então a gente tem aqui o botão que a Volkswagen chama de CASI, né? O sistema Start-Stop aqui do carro, muito legal. Botãozinho já dá um ar de carro premium. A gente vê que tem uma tela multimídia gigantesca aqui dentro. E outra, é uma tela muito fácil de usar mesmo. O som, é claro que é aquele som muito bom dos Volkswagen em geral. A Volkswagen, a gente tem que admitir que normalmente o som deles é muito bom, apesar de que a Fiat mandou muito bem no som do Argo. O som do Argo está sensacional. Mas aqui a gente vê a central multimídia. Vamos primeiro falar da parte do carro, né? A parte que interessa na questão de dinâmica. Então, mesmo sendo um carro compacto, a gente tem inúmeras aqui informações sobre o veículo. Aqui o controle de tração está desativado, então esse é um ponto positivo, a gente consegue desativar ele aqui, né, pelo sistema. Não tem um botão exposto aqui no painel, mas a gente pode fazer isso aí pela central multimídia. Temos informações sobre os pneus aqui, indicador de controle de pressão nos pneus. Então a central multimídia dá inúmeras informações sobre o carro. A gente tem aqui itens de conforto, por exemplo, ar-condicionado, o quanto que ele está consumindo. Então isso é bem interessante mesmo. A gente vê aqui dados de viagem, desde abastecimento, desde a partida, longo prazo, enfim, é um computador de bordo realmente muito completo. Tem até o treino Think Blue, aquele que ele te dá a tua pontuação. Então se o cara está se preocupando um pouquinho mais com a gasolina, é bem interessante essas informações também. Algumas dicas, né, de como fazer para o carro gastar menos combustível. Então não precisa ir lá buscar informação, ler uma revista, assistir um canal do YouTube. O próprio carro já te diz aí o que tu pode fazer. Como é um carro novo, a gente tem aqui toda a conectividade, o Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. A gente tem aqui o navegador de GPS, então vocês podem ver que é bem grande mesmo essa tela multimídia. A gente tem aqui, claro, câmera de ré, a câmera de ré dele é muito boa. Então realmente na questão de conectividade a Volkswagen acertou. É um carro que ele traz todo o computador de bordo que a gente está acostumado de carros mais caros, por exemplo, como o do Golf. A gente tem até inclusive o comando de voz aqui do carro, e junto com isso todas as funções aqui, ó. E o principal não é nem a questão de tudo que ele tem, mas sim como a gente opera essa tal multimídia. É muito fácil de mexer, é muito fácil de entender ela. E outra, o touchscreen é excelente. Não é que nem, por exemplo, de alguns Toyota. Então, realmente, esse carro chamou atenção no quesito de conectividade. E, é claro, isso é algo que vende, né? O que vende no Brasil é ter um interior bonito e ter conectividade. Então, a Volkswagen acertou em cheio nesse quesito. Tem algumas coisas que denunciam que esse carro aqui ele é inferior ao Golf. Se a gente pegar, por exemplo, esse carro aqui colocado do lado de um Golf 1.0 TSI, a gente vai ver que a questão de acabamento ele realmente deve. Porque, é claro, é um projeto inferior, né? Então, tudo isso aqui, olha, essa parte central é um plástico rígido. Toda essa parte aqui também é plástico duro, olha.
Então, o acabamento dá para ver que é o de um carro que é um compacto, que não é um carro de luxo, é claro. Até aqui, a Volkswagen ela foi muito menos ousada aqui no Brasil do que ela é na Europa, né? Aqui a gente só tem uma cor desse acabamento, que vem todo o painel. Na Europa a gente tem cores diferentes, então se percebe sim um acabamento que é um pouco pobre, né? A gente tem bastante plástico nas portas, apesar de a imagem principal que se passa quando entra nesse carro aqui é que é um carro muito legal, porque a tela multimídia é muito grande e principalmente quando ele tem o cockpit virtual, que infelizmente nessa versão aqui não tem, ele dá a impressão de ser um carro premium de verdade. A direção é legal, o câmbio é interessante, ele vem com ar digital na versão Highline, ele tem o sistema de partida sem precisar da chave e ainda assim tem uma tela central multimídia bem grande. Então essa questão do acabamento ela vai passar despercebida pela grande maioria das pessoas que veem esse carro. Então não é um ponto que a gente pode cobrar do carro, porque é normal da categoria. Os bancos dele também eu gostei bastante. Eu tinha olhado na foto e tive uma impressão diferente. Na verdade, sentando nele, achei bem legal que tem essas curvas no redor dele. Então é um banco que abraça bem o motorista. A gente consegue achar uma posição de dirigir rapidamente, uma posição adequada para se dirigir. Ele tem apoio de braço, que ele tem essa diferença aqui. É claro, é tudo de pano, mesmo na versão Highline. Poderia ter um banco de couro, poderia ter um acabamento de couro, mas ainda assim é um carro agradável. O interior dele passa uma boa impressão. E é claro que a Volkswagen se destaca bastante pela ergonomia da direção, né? Com uma ampla variação aqui, tanto de ajuste de altura quanto de profundidade. E aqui a gente tem o farol dele, que é clássico dos Volkswagen, que a gente tem a função auto. Então é bem legal, mas é claro, já era de se esperar, já que até mesmo nas versões mais caras do Up TSI agora tem isso aí. Outro ponto muito legal desse carro é que ele tem os pedal shifts. Tem muito carro no mercado que comete o erro, o absurdo de não ter os pedal shifts, e o Polo aqui tem. Então ele não precisava ter, e tem, porque já tem aqui no câmbio dele a opção de trocas manuais, mas mesmo assim tem os pedal shifts e por sinal obedece muito bem ao motorista. E aqui a gente pode ver a parte interna traseira dele. Ele tem duas saídas de ar aqui e além disso ele tem entrada USB também para quem senta atrás. Isso é um ponto muito positivo desse carro. E os bancos dele, mesmo aqui atrás, são bem interessantes. A gente tem essa diferença aqui de altura. A gente tem Isofix para cadeirinha e cinto de 3 pontos também para quem senta no meio. Diferente do Polo europeu, nesse aqui a gente não consegue abrir o porta-malas pelo emblema da Volkswagen. Tem que abrir ele normalmente. Agora 0 a 100 tá 35,5 graus, o tanque de gasolina tá cheio e o controle de tração tá desligado, para o ar-condicionado desligado. 1, 2, 3 e foi. Sei. 10,79. Fala Top Drivers, o que vocês acharam então da avaliação completa do novo Polo, um dos lançamentos mais esperados do ano e que nós falamos muito a respeito deles, criamos toda uma expectativa em vocês sobre o carro, mas nossa opinião é o seguinte: o Polo é um carro que chegou para quebrar alguns paradigmas do mercado. Por quê? Primeiro de tudo, ele trouxe inovações que já falou no vídeo que não existiam nos concorrentes e é claro, ele entrou aí naquele limbo que tinha entre o cara partir para um Golf, por exemplo, um carro mais completo, e ficar nos carros compactos, nos carros populares, cheios de coisa no caso. Então o Polo realmente ele supriu essa necessidade junto com o Argo, que também tem a mesma proposta, que também foi interessante para o mercado a chegada dele. O resumo do Polo é que ele é um carro que a gente recomenda assim aqui no canal e para diversos perfis de pessoa. A gente acha que o carro ele se adapta para homens, para mulheres, para pessoas novas, para pessoas velhas, porque o principal dele é um carro tecnológico, é um carro ergonômico, é um carro muito bom de dirigir, é um carro confortável, é um carro cheio de equipamentos, tem mais equipamento que muitos aí do mercado, e principalmente é um carro econômico, né? Então realmente ele tem um desempenho muito bom. O preconceito com o downsizing ele deve acabar, porque o carro tem desempenho bem interessante, tem um câmbio que conversa bem com o motor e tem principalmente um bom consumo. O 0 a 100 ele deu alto no nosso teste por alguns motivos. Primeiro, está muito quente aqui em Porto Alegre hoje, 35 graus, quase 36,
e o tanque está cheio e de gasolina, não estava se de etanol, então realmente o carro ele não estava nas melhores condições aí para fazer um 0 a 100. Junto com isso, ele tem um câmbio automático, então também dificulta na arrancada do carro. A crítica que a gente faz ao Polo é principalmente que ele deveria ter na versão TSI, na versão Comfortline e na versão Highline um câmbio manual. Isso faria toda a diferença, deixaria o carro mais barato, com consumo melhor e com desempenho melhor. Então, apesar de, é claro, o câmbio automático se adaptar muito melhor à grande maioria da população e ser estratégia ótima para uma montadora fazer um carro com câmbio automático, porque é o que vende hoje em dia, o brasileiro ele quer câmbio automático, ele não quer desempenho. Do ponto de vista de um canal que avalia o carro, é imprescindível que a gente fale os benefícios de um câmbio manual, tá? Pensando no público, no ponto de vista da montadora, quem que ela quer atingir, quanto que ela quer vender, sem dúvidas ela acertou em cheio. Ela foi lá e fez um preço extremamente competitivo de R$ 69.900 o Highline, chegando a no máximo 75, ou seja, não passa disso. O carro é mais barato que um Argo, o Argo passa de R$ 75 mil quando tiver cheio de opcionais. Então, uma estratégia extremamente competitiva com um conjunto aí de equipamentos que agrada a grande maioria do povo brasileiro. Então, realmente o carro está aprovado aqui no canal. Querem comprar um carro até R$ 75 mil, querem 0 km, vão olhar o Polo, porque vale a pena dar uma conferida. E realmente, o que faltou do ponto de vista de autoentusiasta agora, do ponto de vista do canal Top Drive mesmo? Faltou um visual talvez um pouco mais agressivo, um escapamento atrás, como eu já tinha falado algumas vezes. De repente o teto solar como opcional também seria interessante, já que ele é um carro muito legal, poderia ter um teto solar. E o câmbio manual, é principalmente isso, o câmbio manual faria a diferença aqui nesse carro, tanto pelo preço quanto pelo desempenho. Mas é isso aí, o carro está aprovado, ele chegou aí com uma boa proposta em relação aos concorrentes. Não dá nem para pensar, por exemplo, em pegar um HB20 completo com tudo em cima, que vai chegar perto do preço desse carro aqui, porque esse carro realmente ele é muito interessante. Então, se está na faixa de R$ 65 mil, vale a pena sim ir para o Polo, que tem o motor 1.0, não vai gastar tanto combustível como aqui no Brasil, a gasolina está praticamente mais de R$ 4. Então esse aqui foi o teste do Polo. Ainda falta a gente fazer o teste do Argo, trazer para vocês aqui no canal as diversas versões dele também, fazer outras versões do Polo, a versão 1.6 e 1.0. Continue nos acompanhando que a gente tem avaliações preparadas para vocês todas as semanas. Valeu! Gostaríamos de agradecer a concessionária Unidos de Porto Alegre por ter cedido o novo Polo 2018 na versão Highline para testes no Top Drive.